amigos da rede, gente como a gente, aqui no Duque Studio, gravando mais um episódio. E eu estou aqui hoje com o Major da Reserva da Polícia Militar, sim, pastor da Igreja Batista, Edmar Pedrosa. Seja bem-vindo. Uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo prazer, né? Eu já percebi que você é gente como a gente. Cara, essa é a ideia. Eu tava pensando em mudar isso daí e colocar crente como a gente. O que você acha? Ficaria interessante. Mas eu gostei do gente como a gente. Não, porque é o seguinte, nós somos pessoas normais. Exato, né? Às vezes 100%. Às vezes o mundo te olha lá fora, né? Pô, tá no patamar, tem um carro X, Y, Z. Exato. Mora assim, mora onde. Mas, cara, ninguém sabe quanto você rala. Exato, e até religiosamente, né? Costuma colocar em patamar, né? Isso é um erro muito grande das pessoas. Não existe. Dividir a vida em classes, pessoas em classes, é muito Castas, furado. né? Castas. A gente não tá na Índia, né? Não, mudou, graças a Deus, eu tomei outro ar, né? Pastor, obrigado. Bisnaga, mais uma vez, obrigado por indicar. Bisnaga é um querido demais esse Bisnaga. Pena que é bugrino, mas o Bisnaga é gente boa demais. Mas você sabia que eu não consegui trazer o Bisnaga aqui ainda? Não conseguiu? Não. Mas tá perdendo muita coisa não, viu? Ah, não? Bom, mas ele só indica cara boa. Falei, então o papo desse maluco deve ser fantástico. Mas ele faz pra ele não ter que vir, ele é esperto, o Bisnaga é ligeiro. Não, mas Ó, quando você trouxer, vai ganhar muito com ele. O Bisnaga é fantástico. Ele indicou pra mim o Julinho, Juninho é biólogo, irmãozaço, biólogo, irmãozaço. da Assembleia de Deus ali. Perfunccionista, nunca sabia o que era isso, aprendi por causa do Juninho. Né, o cara é bom. Do Julinho, é. O cara é bom. O Antônio Marcos, que faz poço. Opa, sim, conheço também. Chonturo, né? Também, pra fazer o que ele faz, né? Hoje ele veio o Ricardo Braga, o Cepacol. O Cepacol, sim. E hoje o senhor tá aqui com a gente. Que coisa boa. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra. Não, só fera com o Bisnaga. Bisnaga, obrigado, viu? Valeu, mano. Acho que quanto a minha ele errou, mas tudo bem, dá certo pelo jeito. Vai ser bom. Pô, mas assim, quando ele falou do senhor pra mim, né? A gente tá com os livros aqui do senhor, né? Teologia Militar, Major da Reserva, Interpretação da Bíblia, Pequenos Detalhes, Grandes Diferenças. Isso daí é muito importante, né? Como Paulo de Tarso, né? Conseguiu preservar sua saúde. Como Paulo sobreviveu mediante tudo que ele passou. Mas essa é uma das perguntas que eu vou fazer para o senhor. Com alegria. O assassino que não foi condenado pela justiça dos homens, está perdoado na justiça divina? Porque Paulo ainda sofreu pelas coisas erradas que ele fez. Muito. A gente vai conversar sobre isso também. Vamos. Né? E um terapeuta chamado Jesus. Esse é o livro mais carinhoso que eu tenho escrito. Fantástico. Quem tiver interesse, achar onde esses livros? Pode procurar pela rede social. Rede social eu passo, tem lojas virtuais, pode pesquisar também, ou querendo pessoalmente comigo, é só me chamar em rede social. Tem na Amazon, algum lugar assim? Tem na Amazon, só também. Pesquisar, colocou no Google ali, já vai abrir em todos os canais que tem. Legal. Deus abençoe pelas obras aí, obrigado pelos presentes. São seus. Boa, a gente vai ler aqui com carinho, né? Bacana. E eu queria começar, editora Getsemane. E eu queria começar com uma pergunta já assim, bem acirrada pra Vamos gente lá. fazer um papo hoje. Policial militar. Sim. A gente sabe que a polícia ela é doutrinada, ela é ensinada, ela é treinada pra odiar o crime, odiar bandido. Sim. Como é que ia ser um cristão que Jesus prega o amor pra gente? Sim. Pega pra trazer as ovelhas que tá longe do aprisco dele. Como é que é ser policial militar? Como conciliar tudo isso? E ser cristão. Como é que o senhor faz isso? Que nem, por exemplo, eu via lá o Derrite, na rota. O senhor serviu na rota também? Eu fiz curso na rota. Fez curso na rota. Mas eu via lá o Derrite, eu vi o Santa Rosa. Nantes, Santa Rosa. Ô Nantes, atende... Silva Rosa. Ô Nantes, atende meu convite aqui, rapaz. Ô Nantes, agora, se você não atendeu antes, atende agora. Nantes é meu amigo, pô. Ele disse que tudo que eu falo é uma convocação. Então eu tô te convocando pra estar aqui, Nantes. Nós vai pegar, hein, Nantes? Ele vem. Eu tô lendo, comprei o livro do Miller, o Força e Honra. Sim, Força e Honra. Eu quero ler. Grande amigo também. Eu quero ler. Tá no segundo livro já. Tá no segundo livro? Eu comprei o primeiro. Ô Miller, você tem que vir trazer o livro aqui também. Pode vir, Miller, garantido. Valeu. E aí, como é que o senhor... Porque o senhor já era crente antes de ser polícia? Já. Deixa eu contar um pouquinho disso pra gente caminhar aqui, né? Então, só que algumas pontuações importantes. A polícia, de fato, nós somos treinados. Muito bem treinados, diga-se passagem. Melhor ou pior, a depender do local. Mas a polícia de São Paulo, graças a Deus, ela lidera todos os rankings de treinamento, de capacitação e de qualidade mesmo de trabalho, né? E não somos treinados para odiar. É interessante a gente sempre lembrar disso também, né? Mas para quê? Para defender a sociedade, defender o cidadão de bem, inevitavelmente em confronto com o bandido. Nós somos treinados para quê? Para confrontar o crime, seja ele crime organizado ou o próprio crime comum como a gente encontra por aí.
E nessa nossa atuação, é claro que existe uma relação aí de, não vou dizer de amor e ódio, mas o quê? De amor pela causa que você defende e de ódio pelo erro. Não ódio por pessoas, mas pelo erro quando ele é cometido. E o papel de um policial qual é? Prevenir o erro. Papel da polícia militar. Por isso usamos farda, viatura caracterizada, highlight, sirene, esse monte de coisa. Mas a gente quer prevenir. Para que o crime não aconteça, para que um bandido ele veja a possibilidade de ser preso ou de ter um confronto e evite. Agora, se o crime acontecer, obviamente você vai ter uma ação aí mais enérgica, visando o quê? Cessar a agressão, cessar a reação de um bandido, colocando ele para responder penalmente pelo que ele fez, colocar numa prisão. Mas se eventualmente a reação dele for desproporcional, for agressiva, contra terceiros ou contra o policial militar, inevitavelmente ele vai ter aí o prejuízo em sua integridade física, sua vida. Isso é natural de acontecer. E o policial, ele é treinado e capacitado para isso. Aí entra o papel do cristão nisso tudo. Como que um cristão lida? O que eu defendo, meu irmão, é o seguinte, que todo lugar lícito, é bom deixar claro, porque senão vão pensar, então a prostituição também. Não, todo lugar lícito é lugar para ter um filho de Deus trabalhando. Toda profissão tem que ter um filho de Deus, porque nós somos cristãos inseridos no mundo, nós não estamos fora do mundo. Sim. O próprio Jesus, quando ele olha, ele fala assim, não peço que o Senhor livre meus discípulos do mundo, mas que livre eles do mal. Nós estamos no mundo e é ali no mundo que nós vamos fazer a diferença. Vamos mostrar o amor cristão, o papel de um cristão. E esse amor, ele se mostra onde? Como as vítimas, quando você acolhe, quando você protege, quando você trata ela com a dignidade, e com os infratores, quando você aplica a lei sobre eles. Dentro desse princípio de aplicação de lei, pode sim ter a confrontação que leva ele, por exemplo, ao evento morte. Não que o policial provoque isso. Não que o policial busque isso, ele busca o quê? Defender e cessar a agressão. Mas nisso, nesse uso de força, pode ser que a pessoa tenha que perder a própria vida naquela situação ali. Olhando para a Bíblia, olhando para a nossa vida cristã, como é a confrontação disso, eu não vejo confronto nenhum, muito pelo contrário, porque a autodefesa ou a defesa da sociedade é bíblico, você vai encontrar isso em vários lugares da Bíblia, o próprio Paulo, apóstolo, ele vai falar muito disso, o próprio Jesus, perto do seu momento ali de prisão final para ser crucificado, ele diz aos seus apóstolos, Lucas vai retratar isso no final do evangelho, né? Para que eles se preparem para aquilo, levem espadas, não levem mais coisas para mais, somente as espadas, e 2 foi suficiente para aquilo. Para quê? Para uma autodefesa. A autodefesa, ela é cristã, ela faz parte dos princípios bíblicos. Então, um policial cristão, ele não tem receio, por exemplo, de ir para um confronto. No passado, você ouvia dizer de policiais que tiravam as munições do revólver, quando era revólver, e colocavam salmos enroladinhos, tipo aquela pessoa da promessa, que eles enrolavam e colocavam no tambor do revólver. Isso é verdade? A gente ouve muita lenda, não sei até que ponto é lenda, mas já ouvi muitas histórias que fazia isso, ou outros, não quero usar, não põe nem a mão na arma. Então ele tem uma profissão equivocada, porque a arma ela é uma consequência natural do exercício dele. Como você usa microfone como a sua arma. E o microfone, ele mata muito mais gente do que uma arma de fogo. Mal utilizado, vide uma imprensa que a gente tem corrompido, o que ela pode fazer na vida das pessoas. Então o policial ele não tem esse conflito se ele tiver as suas bases espirituais em Deus muito firmadas, se ele conhece da palavra de Deus que ele segue, os fundamentos que ela tem com relação a essa questão da autodefesa, ele não vai sofrer com isso, muito pelo contrário, ele vai se sentir um protetor da sociedade, ele vai se sentir como alguém que é servo de Deus, como Paulo fala em Romanos 13. Ele serve a Deus servindo a sociedade a qual Deus o colocou. E ainda recebe para isso, porque ele é pago pela sociedade que ele defende, porque defendendo as pessoas, ele defende ele mesmo. Ele defende a família dele também. É assim que eu procuro olhar sempre sobre essa vertente. Mas a gente pega, a gente olha lá, que nem, por exemplo, eu comentei com alguns pastores, né? Perguntei para alguns pastores que não são policiais, né, que não foram treinados para isso. A respeito de Êxodo 22, né? Se aquele que for ferido, for pego roubando e for ferido, o seu sangue se cair, ou aquele que derramou sangue não será culpado de morte, se for durante a noite, mas não lembro o exato versículo agora. Né? E assim, eu vejo muito policial usando esse versículo. E também muito civil, porque o civil, quando ele busca um armamento, uma arma de fogo, é para se defender, não é para atacar. Perfeitamente. Sabe disso. Perfeitamente. As armas foram feitas para defesa. Tanto que eu sou um defensor de que todo cidadão de bem tem que ter seu porte de arma. Ele tem que ter sua arma. Não para atacar ninguém, mas para ter uma autodefesa mesmo.
Porque pensa você na sua casa, você é o responsável pela tua família. Você me disse que tem uma filha, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Então na minha casa eu sou protetor dele. Não tem nada pior para um homem do que ele ser rendido, ver a sua família ser humilhada, maltratada ou sabe Deus o quê, e ele não tem o que fazer. E o papel de uma arma é justamente para que alguém pense, não vou entrar ali, porque ali eu sei que tem uma arma. E se entrar, ele arca com as consequências disso. E você fez uma citação interessante que as pessoas não observam muitas vezes isso. Quando eu olho para a Bíblia, essa questão de mandamentos, de Êxodo capítulo 20, os mandamentos eles fazem parte de um bloco maior, ele não é só Êxodo 20. No Êxodo 20 você vai ter lá quais são os mandamentos taxativos, do 1º ao 10º. Mas o capítulo 19 é que inicia falando dos mandamentos, onde Deus aparece ali para a realidade do povo de Israel, dizendo o porquê dos mandamentos. É uma forma de amor que Deus tem para o povo, colocar o povo numa baliza, colocar num trilho, para que o povo saiba como amá-lo, como segui-lo. No capítulo 20, um rol taxativo, e depois o 21, 22 até o 23 é a explicação dos 10 mandamentos. E as pessoas tendem a fixar no 20 e não olham a explicação. O acho que mais debatido sobre isso é o não matarás. Então você ouve lá, não matarás. Então só por isso, nenhum policial, pode ser um cristão. Eu ouço muito isso. E muita gente acredita nisso, que a polícia militar não é lugar para um cristão. Uma vez que o cristão está lá, ele é um falso cristão, porque ele está envolvido numa situação que pode matar alguém. Policial não entra para essa profissão para matar ninguém, ele entra para defender vidas. E no processo de defender vidas, ele não mata um bandido. O bandido está entregando a própria vida, na verdade, porque ele está partindo para o confronto. Se ele tiver uma rendição, por exemplo, ele não vai tomar um tiro, ele não vai morrer. Se ele se rende, se ele cumpre, se ele responde pelas questões legais. E olhando ali no Êxodo, como eu comentei, não matarás. O matarás ali, você tem que olhar o significado que está sendo explicado para aquela palavra. Ali é não assassinará. E assassinar alguém é o ato de covardia, é o ato de traição, é o ato de você fazer aquilo com os motivos equivocados. Lá não é simplesmente matar, mas assassinar. E na explicação do texto ele vai dizer quem você não pode tirar a vida, que é do inocente. Inocente não pode morrer nunca, em hipótese nenhuma, seja na mão de um bandido, na mão de um policial, ele nunca pode. E ali, quando ele explica o significado dessa palavra, ele abre a vertente. Se você encontrar um infrator que invada a sua casa, como você citou, à noite, e se você, de repente, reagir e tirar a vida dele, você não é responsável por isso. Mas a partir do momento que eu tenho a rendição dele, que eu estou vendo lá a luz, claro que ele está desarmado, aí se eu tirar a vida dele, eu me torno um assassino. Porque ele é o inocente. Mas isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiz o curso com o Paulinho ali no Combate. Sim, Paulinho. Combate Center, né? Paulinho Caleri? Isso. Paulinho, ele prendeu os caras aqui em Campinas, aquelas da época de sequestro relâmpago. Sim. Na época do Toninho. Lenda, o cara é lenda. Lenda, muito conhecido. Eu tava fazendo o curso com ele e expliquei. Tô de moto, chegaram em mim, rendeu, leva a moto, virei, saquei, arrebentei. Uhum. Eu falei, você vai responder por homicídio. Uhum. Ele não oferecia mais perigo à sua vida. Exato. Ele já tinha subtraído o seu bem. Exato. Você não pode reagir desse jeito. Eu falei, mas ele tá roubando o meu bem, viu? Mas você vai responder. Uhum. Você atirou pelas costas ainda. Perfeito. Vai ter agravante. Êxodo 22, tá preciso. Aí eu virei pra ele assim, mas peraí, meu cara me roubou, mano, eu fui me defender. Ele falou, mas existe uma lei. Aham. Se você tivesse no combate, os dois ali, você sacou, ele sacou, você arrebentou, é outra história. Exatamente. Ele Ou atirou... fez menção de sacar, né? Que você não precisa esperar a atitude dele no sentido. Recentemente eu vi um vídeo no Twitter, o pessoal falando assim, vocês achavam que execução só acontecia na China, na Rússia? Execução acontecendo no meio da rua aqui nos Estados Unidos. Aham. Tem uns 10 policiais fechando o camarada. Sim. Larga a arma, deita no chão. Aham. Larga a arma, deita no chão. O cara só fez isso daqui. Arrebentou. Já é suficiente. Dormiu. E o pessoal, execução. Aham. Peraí, meu. Tínhamos ali 10 policiais, 10 pais de família, 10 famílias. Sim. Se cada um tivesse um filho ali, pelo menos 10 filhos ali. Americano tem mais de um filho. Tem mais de um filho, sabe, ali. São meio mineiros, baianos, né? Os bichos gostam de fazer filho. E aí você pega e você fala assim, ele ia tirar a vida de um pai de família. Exato. Ele estava prestes a fazer isso. E o pessoal criticando a atitude. Como acontece aqui no Brasil. Se você tem lá, morreu 2, 3, 4 infratores num combate, que eles falam, nenhum policial morreu. Como se houvesse essa regra, essa proporção. Mas, você pega assim, o pessoal falava de treinamento, né? Não, mas porque a polícia é treinada, ela é preparada para matar. Cara, você vai nos complexos onde a polícia não tá podendo entrar hoje, os caras estão recebendo treinamento de guerrilha, meu. Sim.
Guerrilha urbana. E com armamento extremamente pesado, armamento de guerra. E você sabe que quando você tem experiência na guerrilha urbana, velho, nenhum exército entra. Nenhum entra. E o treinamento nosso, quando vocês falam esse tipo de comentário, você aprende a atirar o quê? Em órgãos vitais, onde para a reação da pessoa. Sim. É óbvio, senão eu vou atirar no dedão do pé da pessoa. Qual que é o objetivo disso? Eu atiro no dedão do pé, ele tá atirando em mim com a mão. Você falou um negócio, eu lembrei de uma história. Um colega meu contando, entrou na polícia, tava ele, o parceiro dele, primeira troca de tiro, o parceiro chegou e pum, atirou a esmo, acertou na cabeça do vagabundo, matou o vagabundo. Errou o tiro. Errou o tiro. Arma recolhida, vai pra dentro do quartel, vai passar pelo psicólogo, aquele procedimento todo. Sim, que é o normal. Ele falou, porra, eu errei o tiro, meu. Errou, mas acertou, né? Ele errou, Deus não, né? Mas aí entra aquela outra, né? Assim, o policial falou assim, pô, eu só atiro, quem mata é Deus. Sim. Porque você vê, eu tava ouvindo um testemunho esses dias na internet, um policial do BOPE, falou que tava numa incursão numa favela, avistou o fogueteiro lá, não sei o que era, de fuzil também, ele mirou e pau, deu-lhe. Né? Só que, pô, não era pro cara morrer. Era só um fogueteiro. Não, tomou o tiro de fuzil, 762? 556, não lembro. Usam ambos, né? Tomou aqui, bateu. Cara, ele falou assim, não sei o que aconteceu, ele não perdeu o ombro dele, a bala atravessou, não destruiu o clavícula, não destruiu nada nesse cara. Sim. E aí tava no hospital lá, eu fui até socorrer e tudo mais. Ele falou, se eu sair dessa, eu vou pra igreja, Aí ele falou que ele tava passando na frente de uma igreja, olhou, pô, viu um menino de terno e gravata, lá entrou pra ver qual que era. Era o menino que tomou o tiro de fuzil, salvou o moleque. Mas esse é um milagre, viu? Porque sobreviver ao tiro de fuzil... Era uma permissão de Deus ali pra acontecer. Que a gente diz assim, ó, o fuzil... Filho, só de passar do lado, o vento corta. A gente fala assim, que o bom do tiro de fuzil é quando você tá ouvindo barulho, porque a hora que você parar de ouvir, não tem problema. Enquanto você tá ouvindo, é só que não acertou em você. Vamos lá, e vamos trazer isso daqui para a realidade que a gente tem hoje, né? A gente tem uma doutrinação ensinando a odiar a polícia militar. Exato. Né? Como é que é? Eu quero o fim da polícia militar. Nem lembro como que é a rima. Mas é muito comum, sim. Eu quero ver o fim da polícia militar. Aí eu fico pensando, pô, como é que você vai lidar com uma sociedade que está produzindo criminosos todo santo dia? Sim. Né? Você vê o poder do crime organizado hoje em São Paulo. A gente estava fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro. Sim. Tava tendo Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, não sei, porra, o pau comendo na rua, os caras macetando um outro torcida organizado. E aí o Rica Perrone comentou assim, pô, até quando vai isso daqui? Pô, São Paulo, o poder paralelo deu um jeito. Sim. O comando deu um salve nas torcidas organizadas e falou que não queria mais briga. Apaziguou tudo. Apaziguou, né? E aí você fala assim, pô, mas e quando a polícia tá no campo, os caras não respeitam? Como é que pode ter uma sociedade sem polícia? Impossível. A gente diz que a polícia ela é eterna. Não é um mal eterno, ela é eterna. Ela é um bem eterno. Porque onde houver gente, sociedade organizada, tem que ter regras, tem que ter lei. E tem que ter quem faz o quê? Quem faz a lei, quem julga a lei e quem executa a lei. Faz a lei valer, inclusive nesse papel de prevenção. Então é impossível você ter sociedade organizada sem ter quem organizar. Nosso lar. A casa que a gente vive é uma sociedade organizada. Imagina lá sem regra nenhuma como fica. A bagunça que fica. Como que os filhos vão crescer nesse meio. Como que o esposo e a esposa vão se comportar. Então tudo tem que ter regra. E o papel do policial é justamente isso. Porque a palavra policiar justamente é isso, né? É fiscalizar. É observar o que está acontecendo para um bom andamento. E precisamos. Isso é inevitável para a sociedade. E aí você pega e você olha assim, pô, tá bom, o policial tá lá, tá fiscalizando, aí tem aquela questão agora do... Poxa, como é que fala isso? Quando você vê uma atitude e aquilo te leva a abordar uma pessoa... Fundada suspeita, isso Sim, mesmo. Que estão condenando e tirando isso do ordenamento nosso. Estão tirando isso. Porque entende que é legal. Para você abordar alguém, você tem que... Eu vejo que nos Estados Unidos já é assim. Né? O que pregam hoje é assim, que só pode abordar alguém se tiver certeza que a pessoa... Como que eu vou ter certeza se não inventaram ainda bola de cristal policial? Não existe isso. Então você nunca vai abordar ninguém. A ideia é essa, na verdade, que você nunca aborde, nunca mexa, aí as pessoas vão transitar livremente, cometendo seus crimes ou se preparando para tal, e a polícia vira um fantoche, ela vira só cone nos lugares onde ela vai ficar. Mas só vai entrar com o corretivo, não com o preventivo. Então, e aí não resolve, porque a sociedade sangra. E aí esse papel não é interessante pra gente. É só entrar quando aconteceu a tragédia, quando aconteceu o evento pior. E tragédia, ela pode ser física, pode ser psicológica. Eu já peguei várias ocorrências que crianças tudo urinada.
Porque teve o roubo à residência e você vê uma criança pequenininha, toda urinada, porque a casa dela, o pai dela, a mãe dela foi amarrado. É um negócio assim que dói no coração da gente ver isso. E são traumas que para você recuperar. E uma vítima de sequestro relâmpago, que fica horas na mão de bandido, que eles pegam por aqui e levam lá para o fundo do aeroporto de Viracopos, por exemplo. Depois, para recuperar essa pessoa, de tudo isso que ela passou, o gasto com terapia que ela vai ter que fazer, se resolver o seu problema diante daquilo que ela enfrentou. Então aí ficaria muito fácil para esse discurso que as pessoas têm que defendem bandidos, né? Para que você não tenha nenhum tipo de abordagem, você não olhe a pessoa, mas o policial ele é dotado dessa capacidade, a gente chama de tirocínio. Tanto é que no meu livro Interpretação Bíblica, eu comento do tirocínio de Eliseu. Eliseu foi um profeta que tinha um tirocínio acima da média. Ele conseguia ver as coisas antes de acontecer. Ele vê uma mulher correndo e ele já pergunta, vai tudo bem com você, seu marido, seu filho? Ele já sabe que algo errado aconteceu, porque ele tem visão. Ele já enxerga o negócio ali de longe. Quando o servo dele corre atrás de Naamã, o rapaz volta e já fala, onde você foi? Tipo assim. Cadê o ouro? Cadê o prato? Ou sem vergonha, essa sua cara denuncia. O cara, não aconteceu nada. Como não? Então vai pegar tudo no céu, é pra vai pegar em você, porque ele tinha um tirocínio e eu trabalho muito essa questão aí. O policial tem isso. Tem faro. Pelo próprio treinamento, dia a dia. Então você olha, o que a gente chama de atitude suspeita, é o que é? A pessoa cometeu alguma coisa fora do normal. A gente usa o termo ciscar. Então eu tô olhando ali uma situação, a pessoa me viu, deu uma ciscada, mudou o rumo, a mão coçou a cintura, alguma coisa que ele fez que é anormal de uma pessoa. A pessoa normal, ele olha pra você, vira a cabeça e continua olhando, normal. Ele não, quando ele fica, opa, vamos dar uma olhadinha que tem coisa errada com a pessoa. A gente até brinca, vamos alisar aquele ali que tem alguma coisa lá. E normalmente a gente acerta. Já não tem. Por quê? Porque, como até a PNL, né, Programação Neurolinguística diz, o corpo fala. Sim. E fala mesmo. Quando a pessoa tá errada, é terrível, ele se entrega e não percebe que fez isso. Depois ele fala, nossa, como que o policial fez isso? É porque você se entregou. Você botou um banho na sua cara, ó, estou errado, estou armado, por exemplo. Meu carro tá com documento irregular. Tem gente que vai dizer, ele vê você assim, ele fica duro. Ele tá olhando normal, e você ele trava, fica duro. Mas eu olhei. Não, e tem o efeito cagada também, né, bicho? Acontece muito. Porque, pô, era um dia das mães, eu tinha comprado uma R6N, uma Kawasaki pra mim amarela. Sim. Porra. Aí tava lá, tinha tomado uma, tava já meio alegrão, né? E aí eu falei pro meu primo, monta na garupa aí, deixa eu mostrar pra você essa moto aqui, pá. Cara, eu fui dar uma volta no quarteirão, né, que eu virei, pum, dei de cara com a barca. Aí eu já dei aquela cambaleada assim, eu falei, policial, seguinte, tô sem capacete. Tô errado. Documento é meu, tô na casa da minha mãe aqui na esquina, só vim dar uma volta na quadra com meu primo pra mostrar a moto pra ele. Eu tô indo guardar a moto lá agora. Mas tem duas opções. Ou, já são 4 horas da tarde, daqui a pouco termina o seu turno. Nós vai poder, nós vai se enrolar lá, tanto eu quanto você. Ou eu mostro a minha casa, eu vou lá, como me cumprimento a guardar a moto. Sei que eu fiz errado aqui. Então, vai pra casa, guarda a moto. Aí foi acompanhando eu. Boa argumentação. Não, mas porra, bicho. E a gente sabe quem é gente decente e quem não é. Sim. Qualquer policial sabe. Não, eu olhei pro cara e falei, bicho, só tô mostrando a moto aqui, porra. As pessoas de bem não tem que temer a atividade policial. A verdade é essa, não tem que ter, muito pelo contrário, tem que ser amigo. As pessoas não frequentam quartéis, não sabem o quanto é maravilhoso o trabalho que a polícia faz, o quanto a polícia é acolhedora. Quer ver uma coisa que ninguém faz? Porque a mídia só mostra que a polícia mata. Exato. Então, como ela nunca mostra o papel positivo que é maravilhoso... O policial que faz parto. Quantos? Toda hora isso. O policial que salva bebê engasgando. Toda hora. Fora as questões criminosas que a pessoa tá lá sequestrada, você vai lá e libera. Vamos falar só da ajuda desse tipo de suporte pra sociedade. Vamos falar, os Charlie 4 que cai, briga de família. Toda hora. Vai lá, intercede, ajuda aqui, ajuda ali. Faz aquela mediação daquela situação. Mas é uma coisa que as pessoas não observam porque não conhecem essa vida, porque aprendeu a odiar. Isso é um problema. Quer ver uma coisa que eu vi esses dias? Percebeu por que a pessoa tem medo de barata? Barata é um bicho que não faz mal pra ninguém. Digo assim, ela não vai te atacar, te morder, te comer, te devorar. Ela não solta ácido que dissolve o ser humano. Isso é nojento. Mas porque nojento. Porque todo mundo tem medo e não nojo de barata. Porque aprendeu. Porque desde criancinha vê barata, sai gritando, pulando, a criança vê aquilo, fala, meu, esse bicho deve ser do outro mundo, né? E a polícia é a mesma coisa. É assim, Gabriel? Onde não é? Exatamente, minha mulher tem pavor de barata, minha filha acabou pegando medo. Claro, sobe na mesa, fica sapateando por causa de um bicho daquele. E se aquele bicho voar, então é a mais tenebrosa de todas. Com a polícia é a mesma coisa. Parece que colocam o medo de barata, o medo de polícia as pessoas. É desde criancinha. Mas começa a culpar, o filho tá se comportando mal, o policial tá ali, eu vou chamar a polícia pra você. Semana passada, eu e minha esposa, que também é policial, estávamos num evento social no sertão do Ceará, e ela foi perguntando pras pessoas lá, né, o assunto era medo, né, ser forte e corajoso como o Josué, e a minha esposa perguntou, você tem medo do quê? E perguntou pra uma, pra outra, medo de barata apareceu, medo de sapo, e uma menininha, eu tenho medo de polícia.
Mas todo mundo olhou pra mim e pra minha esposa, porque sabe que nós somos. Polícia lá. E a minha esposa foi muito sábia, porque ela pegou e acolheu essa menina depois, trabalhou, tiramos foto com a menina, uma coisa assim bem legal depois, pra mostrar pra ela que não é a polícia o problema, pessoas são o problema. Não são as armas, pessoas são o problema. O moleque não entrou com uma faca lá na Vila Sônia? Pois é. Tragédia, bicho. E aí vem uma mídia que começa a fazer muita divulgação disso, cria aquele efeito contágio, e aí você começa, vem outra tentativa, isso é muito perigoso. Sim. Mas a polícia ela é muito boa. Eu estava comentando com você, uma coisa que ninguém faz. Polícia, vamos falar aqui no aspecto cristão da coisa, né? Quando que você vê alguém orando pela polícia, por exemplo? Policial toda hora estão agindo na sociedade e você pode uma hora precisar ou de alguma forma ter um contato com ele, seja num bloqueio de trânsito, alguma coisa, né? E ninguém lembra disso, de falar para o policial assim, Deus abençoe esse policial. Eu não sei nem quem é, não sei a vida da pessoa, não sei o que ela é. Mas ele vai te defender sem te conhecer. É alguém que é meu braço na sociedade, é alguém que me defende, que cuida da minha segurança. Nada mais justo que eu faça isso, no mínimo agradecer a Deus pela vida daquela pessoa, né? Mas infelizmente a gente não vê, porque aprendemos a ter medo ou ter ódio. Mas isso é um discurso que já é orquestrado, né? Para que você tenha ódio. Não é da polícia, é de tudo aquilo que é conservador, tudo aquilo que são valores. Mas você sabe que todas as discussões que eu começo a falar sobre isso, que nem, por exemplo, vamos falar sobre preconceito, sobre homofobia, sobre racismo, sobre agressão, no caso da Maria da Penha e tudo mais. E tudo leva, eu consigo fazer as pessoas, eu vou fazendo perguntas e eu levo a questão da impunidade. Sim. Tudo leva à impunidade. A falta de uma cobrança, uma consequência, exato, né, sobre aquele erro. E aí, eu lembro disso que eu estava discutindo uma vez com um primo meu. A gente tava falando, eu falei, bicho, como é que você não vai ficar com raiva da polícia? Porque, tô lá na beira do estádio, tô esperando para entrar no campo. Sim. Tem o seu Zé ali com o isopor vendendo cerveja ali. Exato. Aí o seu Zé não tem a licença da CETEC para exploração do uso de solo. O seu Zé é um ambulante. Sim. Aí a CETEC chega, vai apreender, o seu Zé segura a mercadoria dele, afinal ele comprou aquilo, era um pouquinho de dinheiro que ele tinha. Exato. Aí a polícia tá lá, vai ajudar o cara da CETEC e vai retirar a mercadoria do seu Zé. Como que a pessoa não vai odiar a polícia vendo uma situação dessa, sabendo que o seu Zé pagou imposto ali que ele comprou no mercadinho. Sim. O mercadinho pagou imposto para a distribuidora que ele comprou. A distribuidora pagou imposto para a invasadora. Exato. A invasadora pagou imposto. E a maioria, tudo por substituição tributária. Tem todo um sistema, né? Tudo por substituição tributária recolhido na fonte. Então é imposto sobre imposto, sobre imposto, Sim. sobre imposto. E o seu Zé vendendo para mim, consumidor final, tá sonegando, não tá recolhendo pro Estado. Mas, o Estado já arrecadou em todas as cadeias de suprimento. Exatamente. Então eu falei, como que o cara não vai ficar com raiva da polícia militar? Ele falou, só que se eu ver um negócio desse e não fizer nada, eu tô prevaricando. Aí ele explicou para mim, o problema é a lei. Perfeito. O problema tá na sociedade. Aí a gente voltou. O problema tá na sociedade, que escolhe os legisladores, que criam essas leis, que vai fazer com que eu faça isso. E eu vou além. 2 promotores escreveram uma obra muito fantástica, ela é até recente, não tem muitos anos não, que eles dão até o título assim, Bandidolatria e Democídio. E é uma baita verdade. Hoje o que você vive? Uma bandidolatria. Porque, existe impunidade? Existe. Para quem? Para quem é do meio criminal, para quem é bandido, para quem é corrupto, existe. Vai ser você um cidadão honesto, decente. Para esse tipo de gente, a lei ela é extremamente dura. Sim. Ela aplica, ela pega e pega bonito mesmo. Mas para quem está do lado à margem disso tudo, não. Parece que é um sistema orquestrado para você ter um poder nisso. De você ter essas pessoas cometendo seus delitos e você não poder entrar nesse mérito. Isso serve dentro de igrejas, fora de igrejas, serve no meio policial, onde você esteja. O que a gente lamenta muito aqui no nosso país é essa realidade que a gente enfrenta hoje. E que vem crescendo, diga-se passagem. Uma pena isso, né? Cara, mas assim, como mudar isso daí? O senhor como militar, cristão, conservador que é, sim. Okay? A gente sabe que as mudanças só acontecem através da política. Sim. E você sabe que o nível da política é lá embaixo. Muito baixo. É lá embaixo. A régua é baixa. A régua é... Cara... É. Tiveram que criar uma lei pra você não votar em bandido. Exatamente. Lei da ficha limpa. Porra, como é que cria uma lei pra você não votar? Por quê? Porque a população vota em bandido. E agora os militares incomodaram na política. Estão querendo criar lei pra proibir militar de ser político. É o nível que a gente chega. Mas nós estamos inseridos em uma sociedade que não está nem em mutação. Ela já mudou, na verdade. Ela está totalmente já estabilizada nessas mudanças que ela chegou e constituiu. Como que você muda isso? Eu tenho que ter gente lá que eu confie, gente lá que tenha valores.
E eu defender esses valores e essas pessoas que estão lá, porque você não consegue mudar uma realidade sem ter os agentes ou as pessoas envolvidas nos protagonistas que possam fazer isso. Por isso que a visão política é bem aquilo de Platão mesmo. Eu posso não gostar de política, mas eu vou ser liderado por um político. Eu vou ser liderado. Ou seja... Eu não gosto, mas depois vou pagar o preço. E não adianta eu ficar reclamando isso. Pelo menos conhecer, ter um posicionamento, defender isso, como o Major Jaime, querido amigo, né? Faz muito bem, você o conhece, esteve aqui. Ele defende essa bandeira. E é muito fato mesmo. Eu tenho que ter gente decente, gente que eu acredito, até que ela prove o contrário. Não merecer mais a minha confiança. Mas enquanto prova que tem essa capacidade, eu tenho que ter pessoas assim. Se eu creio na família, quem defende a família. Se eu creio nessa questão da autodefesa de armas, quem defende isso. Eu vou sempre colocar ou defender quem está ali à frente que concordam com as pautas, não minhas pessoais, mas as pautas cristãs que eu defendo. Mas aí que tá o ponto. Às vezes, cara, como é que é aquela história? O diabo enganou a pessoa, ela foi pro inferno, fala, mas você não. Lá você mostrou que era legal, que tinha cerveja, era calor e tudo mais. Não, ela tava em campanha. Ele tava em campanha. E assim, você veja uma coisa que eu brigo muito é contra Deputeg. Deputadinho hashtag. Lá, hashtag lacrei. Porra, eu não preciso disso. De jeito nenhum também. Eu não preciso disso. Eu não preciso de Eduardo Bolsonaro com hashtag lacrei, Carlos Bolsonaro. Não é necessário isso. Lacrei. Carla Zambelli com hashtag lacrei. Eram pessoas que eu via que, cara, que ia conseguir fazer alguma coisa. Que nem, por exemplo, o Bilinski, o delegado Bilinski, que entrou lá agora também. E assim, essa galera não cara, você tem que virar político. As velhas raposas estão lá até hoje. Exatamente. Por quê? Cara, é nos bastidores. E não estão preocupados com lacrar nada, né? Lógico não precisa disso. Lógico que não. Você acha que o Renan tá preocupado com lacração? Nada. Não tá, velho. Nada. Não tá. Não precisa. É saber fazer política. E nós, infelizmente, não temos pessoas de direita que saibam fazer política. Porque é uma arte, mas eu acho que ainda é muito novo isso, né? Esse é um processo que está caminhando e estamos caminhando para ter isso, para ter gente mais cascuda, gente que já sabe lidar com esse âmbito político. Porque se você olhar, coisa de poucos anos para cá, que essa onda chegou forte, graças a Deus, né? Cara, eu quase votei no Amoedo, pra você ter uma ideia. Eu quase votei no Amoedo. Você e muita gente. O discurso dele convenceu. E agora foi lá, votou 13. Pois é. O bom é que o tempo mostra, né? O tempo mostra. Narrativas caem, né? Verdade prevalece. Narrativas, elas caem com o tempo. E esse caso é uma dessas, né? Felizmente. Assim, eu não sinto que hoje nós estamos, vamos dizer assim, cara, eu não vou nem me dizer de direita, né? Eu vou dizer como cidadão que quer que o país prospere. Sim. Que quer que todo mundo tenha deveres e obrigações na sociedade. Nós precisamos ter deveres e obrigações na sociedade. Que cada um contribua com a sua parte. Nós não estamos representados por políticos desse calibre. Não existe, desculpa. Não, ainda existe. Não tem. Eu também acredito nisso. Ainda não tem. Eu tava vendo esses dias, uma pessoa chamando a outra de burguês porque ele tem um apartamento, ele tem uma casa, tem um apartamento, ele aluga o apartamento por R$3.000 lá. Esse é um playboy burguês, capitalista, explorador. E aí eu vi um outro caso do cara comentando, entrei numa famosa financeira aí que faz investimentos, essas coisas, e aí tava conversando com o CFO lá dos caras, aí chegou um diretor lá e falou assim, vê se eu tenho dinheiro no banco tal, que eu nem lembro mais, faz tempo. Não, faz tempo que a gente não opera nesse banco, acho que não tem não, mas peraí que eu vou ver pra você. Foi lá, tem 20 milhões lá. Nossa, só isso. O cara só tinha 20 milhões. E aí você vai chamar de playboy, burguês, capitalista, o cara que, investiu a rendinha dele, comprou um apartamento e aluga. Mas repare esse discurso, já que você entrou no mérito. Os caras não sabem o que é ser rico, velho. E quem faz esse discurso acusando o outro não é o pobre acusando o classe médio rico. É geralmente na mesma classe ou acima. Sim. É o que te acusa, é interessante isso. Sim. Porque narrativas. Isso cola, você não discute pauta, não discute profundidade, você simplesmente lança as ideias no ar. Hoje eu vi de uma pessoa aí justificando questões sexuais e tal, e falando assim que nós temos que ser assim porque as aves são assim, os lagartos são assim. Eu falei, meu Deus do céu, você comparar o ser humano com a ave, com o lagarto, então você deve ter um cérebro semelhante ao deles, porque não dá para você comparar, são coisas totalmente distintas uma da outra. Mas você sabe, agora vamos entrar nessa seara aí. A gente já viu que nós não estamos bem representados. Sim. Hoje, a religião tá entrando uma lacração dentro da... Cara, eu vi vídeo de pastores batendo boca. Você que pega dízimo de... Exato. Jesus! Lamentável. Ao vivo, os pastores batendo boca lá na internet. E eu olhei aquilo, lavagem de roupa suja. Eu falei, meu Deus. Aí vem outro, e fala que a música Alvo Mais Que a Neve é racista. E eu falei, cara, lembra daquele neguinho do cigarrinho de chocolate? Sim. Tinha.
Se fosse hoje, coitado. Coitado, cara, da empresa que fez essa propaganda. Sim. E aí eu vejo, cara, várias lacrações, assim, uns caras trazendo uns negócios absurdos. O outro veio falar que, como é que foi? Que a água viva no poço. Ah, sim. Jacó, foi, era ejaculação. Ejaculação. Eu falei, meu Deus! É o ponto que nós estamos chegando. É o ponto que está chegando. Cara, o pastor falando, eu vou falar. Caralho em cima do púlpito. Exato. Ele tem vários remixes. Mas sabe uma coisa que a gente tem que enxergar? Como é que... E aí a gente entra dentro da religião. A gente tá vendo que essa narrativa toda que a gente tava discutindo, de política, de militarismo, conservadorismo, tá entrando na religião. Mas tá dentro. Porque olha só que interessante o que a gente tem que entender, e todos que nos assistem também, pensam nisso, estudam a respeito disso, vai saber que a nossa geração não é mais geração pós-moderna. Nós já superamos isso há algum tempo, nós estamos no que a gente chama de hipermodernismo. Esse hiper já está além. E a grande característica desse hipermodernismo, ela é um pouco complicada. Por quê? Uma delas, relatividade. Não tem verdade absoluta. E quando não tem verdade absoluta, as leis não são absolutas, a criação doméstica dos pais não é absoluta, a Bíblia, como palavra de Deus, ela não é absoluta. Então, o que é as regras sociais? O que eu entendo. O que o meu coração determina, o que eu acho que é legal. Mas e aí se eu não concordo com você, eu sou e eletricista, taxista... Essa é a roupagem. Então, se eu tenho minha própria linguagem, eu vou defender o que é bom para mim. Isso aqui eu concordo, tá bom. E quem não concorda comigo, eu vou rotular como ista, exatamente. Só porque ele não pensa igual a mim, mas não dá um fundamento para isso. E uma outra coisa que você abordou quando você falou de líderes, de pastores, né, é que uma marca dessa hipermodernidade, qual é? O sucesso pessoal. A busca pelo sucesso pessoal com menos trabalho possível e mais conquistas. E aí entra no aspecto de religião, aí você fundamenta a teologia da prosperidade. Olha, eu tenho que me dar bem, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter uma vida boa financeiramente e não importa se quem está me sustentando assim não chegue nem perto dessa realidade que eu enfrento. Mas é uma realidade agora. É só você olhar o público jovem hoje, para a questão de emprego formal. A molecada não quer trabalhar como a gente trabalhou, como nossos pais trabalharam. Emprego braçal, emprego formal, chão de fábrica, já é uma realidade diferente. Os meios virtuais hoje estão muito mais fortes por causa dessa mudança de mentalidade. E para ter sucesso, a gente fala, né? Se você quer ser rico, não trabalhe, né? Porque você não vai ficar rico trabalhando, né? Trabalhando, pelo menos eu trabalho braçalzão. Mas você tem que ganhar dinheiro, como eles falam, dormindo. E hoje os jovens pensam assim, o Gabriel pensa assim, que está com a gente aqui. Então, eu estou bem se eu estiver dormindo e ganhando dinheiro, caindo cifras na minha conta. E para isso tem métodos para isso, tem métodos para fazer isso. É uma mudança também que a gente tem. E isso afetou onde? Igrejas. Então você vai ver muitas igrejas com gente, sabe, ganhando muito, ganhando alto, expondo isso sem o menor pudor diante das pessoas, mas não olhando o padrão. Se você vem para a questão bíblica, Paulo dizia assim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Você vai para lá, para Hebreus capítulo 11, galeria da fé, das pessoas que viveram e morreram pela causa que criam no amor de Deus. Aí conta deles e termina dizendo assim, o mundo não era digno dessas pessoas. Aí no capítulo 12, o autor vai dizer, eles são uma grande nuvem de testemunhas, e vai no capítulo 13 falando assim, imite a fé deles. Aí olha essas pessoas e me pega qual delas teve um status social. Qual delas estava acima do bem e do mal? Embora tiveram ali profetas que vieram de uma casta social melhor, mas quando eles vão para o serviço de Deus, eles abrem mão de tudo isso. Abrem mão, porque é necessário esse sacrifício, que não quer dizer que a pessoa passa necessidade. Isso também é um outro engano, porque Deus cuida dos seus. Tem uma frase muito bacana que a gente fala assim, enquanto você cuida da obra de Deus, Deus cuida dos seus. E Ele cuida. Tanto é que no Salmo 37, o salmista vai dizer assim, nunca vi, ele fala assim, já fui jovem, hoje eu sou velho, e nunca vi um justo desamparado ou o filho dele mendigar o pão, porque Deus cuida do que são seu. Agora, cuidar bem é uma coisa, exagero, ou como diz no Nordeste, luxar, é outra história, as pessoas confundem isso. Mas você sabe que o meu canal, Gente Como a Gente, eu brinquei no Crente Como a Gente, né? E eu tô pensando em dar meu canal não tem nicho. Sim. Ele não é focado em nada, né? E hoje o vídeo mais visto do meu canal é o do pastor Juliano Fraga, que é ex-bandido, condenado e tudo mais, aí foi liberto, se converteu e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando, um propósito de levar a palavra, dá pra levar a palavra com o meu canal?
Aí eu comecei a lembrar de uma coisa que eu critico. Sim. Eu comecei a ver muito famosinho, tipo Thiago Negro, se converteu, batizou lá no Jordão. Todos fazem isso, né? Se converteu, batizou lá no Jordão. E aí eu comecei a ver, a teologia da prosperidade, assim, principalmente no Thiago Negro, né? Ele fez um evento, ele estava distribuindo, era R$3.000 em notas de 100, que ele ia abençoar a vida das pessoas, que ele tinha que abençoar as vidas das pessoas. Sim. Eu falei, cara, ele tá tocando cornetinha todo ano e falou, gente, tô aqui, eu tô abençoando. Ó, Deus, ó, Deus, acho que você não tá vendo, viu, Deus? É o tocador de flauta e os ratinhos atrás, né? Eu tô aqui distribuindo dinheiro pra galera e vou dar R$3.000 pra quem tiver a melhor ideia aqui. Ó, Deus, eu vou dar R$6.000 aqui no meu programa aqui, pro pessoal que tá aqui. Eu falei, cara, como é que, peraí. E eu entendo que quando você vai pescar, você ceva primeiro os peixes ali, né? Exato, sim. Então, só que se você ceva com a palavra. E aí você vai e joga isso, o anzol e fisga almas. Como mostra aquele filme, o livro de Eli, mostra bem essa realidade, né? Sim, o quanto o livro sagrado, ele é fantástico, muito né? Bom. Porque mostra o quanto esse livro, a Bíblia... Sabe que eu tenho aquela faca dele, né? Você tem? Aquela, não é kunai, esqueci o nome da faca. Eu também não sei. Eu comprei uma faca daquela só por causa do livro. Podia colocar aqui, meu, tem a caveira, fica legal aqui, viu? Você viu minha coleção de faca, Gabriel, lá em casa, não? Eu vou ver pra trás. Fica legal ter aqui. Tem a espada dos 300, tem um monte de coisa. Outra coisa legal, eu tô vendo aqui, tem até o elmo aqui, isso é bacana. Porque é uma realidade hoje que as pessoas fazem, né? De você colocar tudo isso e coloca tudo num pacote só, né? E vem com esse discurso, que é um discurso completamente fora da Bíblia. Mas isso é um desfavor pro cristianismo. Muito grande, porque as pessoas caem na realidade. Você até vai, é igual, como eu comentei, aquele cara que toca a flauta e os ratinhos vêm atrás. Só que chega uma hora que o rato percebe e fala, onde eu vim parar? Onde que eu estou? Porque não é assim que funciona. Não, vem aqui que aqui cura tudo. Você vem e você não é curado. Fala, peraí, porque eu não, então minha fé é fraca, a pessoa desanima. E não é assim que funciona. Por exemplo, na Bíblia, você vai ter o próprio Jesus falando lá em João capítulo 10, versículo 10, né? Que Jesus ele veio para o quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer que ele quer nos dar, quer dar uma condição de vida. Só que ali o vida que ele vai usar não é o bios, é o zoé. E o zoé é vida espiritual. Então ele fala assim, quem vem a ele vai ter vida espiritual de qualidade, alegria na vida. Porque Cristo é assim, né? Porque Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor, porque a vida com Cristo alegra. Agora as pessoas fazem o quê? Confundem isso com bens patrimoniais. Que então eu vou ganhar muito e vida boa é ter um carrão. Eu fico pensando, será que a pessoa acredita que Jesus morreu numa cruz para que eu tivesse um avião particular? Creio que ele morreu numa cruz para que eu tivesse uma mansão numa ilha paradisíaca? Ele está preocupado com alma, gente. Tem almas aqui do nosso lado, cara, morrendo, desesperadas, algumas até com fome de comida mesmo. Almas aqui, acabei de voltar do Nordeste, pessoas ali desamparadas, completamente assim, largadas. Não tem um mínimo de saneamento, um mínimo de condição. Aquelas pessoas, Jesus olha com carinho especial, porque ele quer o bem dessas almas. E fica alguns acreditando que não, que tudo tem a ver com ganho, com patrimônio, com crescimento, e usando da palavra dele. Usando do sangue dele que fundamentou escrever esse livro para poder ganhar, arrebatar essas pessoas. Isso para mim é terrível, cara. É uma coisa assim digna assim de ficar revoltado, né, com esse tipo de comportamento. Assim, eu quando voltei para a igreja, né, foi um estalo que eu tive. Eu lembro até onde eu tava subindo o Marechal Rondon ali. Na frente daquela igreja Aliança Nova que abriu ali, né? Sim. Bem ali no meio. Conheço. E aí eu pensei comigo assim, deu um estalo, porque eu tenho uns pensamentos intrusivos, né? Às vezes do nada surgem uns pensamentos assim em mim que eu falo, cara, devo sofrer de algum transtorno, alguma coisa, né? E entrou um pensamento em mim assim, e minha alma? Porque eu tava desde os 15 até os 40, assim, 14, Sim. 15, de 13 a 15 anos, eu não lembro mais exato quando eu parei de ir pra igreja, até os meus 40 anos, sem congregar, sem buscar Deus, né? Pedia pra mãe orar. Sim. Ô mãe, ora aí. A vozinha a mãe virou guru, né? A vozinha tinha uma linha direta com Deus. Sim. E duro que elas têm mesmo, mãe tem, viu? Cara, as irmãs do Coque, rasteirinha, bicho. São terríveis, são terríveis. Aí, lá em casa são duas hoje, a irmã do Coque, né? A tia Esther e a minha mãe. Então você tá cercado. Tá cercado. Aí, eu liguei minha mãe e falei, mãe, onde tem culto hoje? Ela falou, no Bonfim vai ter culto. Eu fui pro culto e voltei a buscar a Deus com esse propósito de salvação da minha alma, aquilo que eu falei lá no início. E eu vejo buscas, cara, financeiras, materiais, assim, não é isso. Não é isso. Não é sobre isso. Não é. Tem uma verdade que é assim, meu irmão, na vida, todos nós temos que ter esse tempo de cair a ficha.
como você fez. Porque a vida passa rápido, é só a gente olhar o nosso RG, sim, a nossa idade, nossos tornozelos, nosso joelho, a nossa capacidade que vai caindo, porque a vida voa, é muito rápido. Como Deus fala, nós somos pó, o Salmo 103 mostra isso, né? Voltar. E todos nós temos que ter enxergar isso, e como diz um autor que é assim, ó, todo ser humano ele tem que morrer antes de morrer, porque ele não vai ter uma segunda chance. Morrer para si, morrer para suas coisas, e cai a ficha, que nós fomos feitos para uma realidade maior, senão não tem sentido a gente nascer, crescer, envelhecer e morrer. Qual que é o sentido? Não é feito para cá. Não sou cachorro. Não somos cachorro. A nossa espiritualidade nos leva a algo mais. Esse algo mais, para eu ter esse algo mais lá, eu tenho que vivenciar eles aqui. É necessário. E essa mudança de vida, essa transformação. Por isso que é legal, quando Deus ele trabalha na gente assim, né? Você está passando na frente de uma igreja, você vê um grupo fazendo alguma coisa, você ouve uma oração, coisa do gênero, né? Que mexe com você, te faz pensar. Já vi história de gente que achou pedaço de folheto na rua, sujo. Ele pega aquilo e dá uma olhadinha ali, ele lembra daquela oração da mamãe do coque, ele lembra da criação que ele teve na escola dominical, ele lembra daquilo que veio lá de trás, o coração dele volta a queimar aquela chama. Mas quando a raiz é boa, as varas, nego. Claro, a semente vai frutificar. É boa, o fruto é bom. Exatamente. O fruto é bom. Quando é mal também, o fruto é mal. Dá o mesmo efeito. E você, para ser o pastor Edmar hoje? Sim. Você começou lá atrás, você já vem de uma família cristã já? Não, foi até bacana você perguntar isso. Eu venho de uma família católica, que é o padrão bem aqui, né, bem do Brasil mesmo, né? Católica, mas católico não praticante, até eu chegar próximo dos meus 15 anos, que minha mãe me matriculou na catequese. Pô, você foi fazer catequese com 15 anos? Com 15 anos. Velhão já pra catequese. Muito velho. Qual que era a preocupação dela? Daqui a pouco chega a idade desses meninos casar. E não vai poder. E não vai poder. Aí então, com 15 você falou que é velho, mas a gente tivesse com 30. Aí ficava pior ainda. Ficava pior. Aí fui pra catequese e me encantei com a religião. Me encantei mesmo, de verdade. Gostei. Aí comecei a participar diretamente daquilo. Não fui um coroinha, porque sempre vira piada falar que é coroinha. Se fosse, não confessaria de jeito nenhum aqui. Não fui, mas eu participei ativamente das atividades ali na igreja, a ponto de pensar em ser padre. Isso chegou no meu coração a aventar essa possibilidade. Fui em Vinhedo conhecer um mosteiro. Minha mãe queria ser freira, bicho. Queria ser freira? A minha mulher queria ser freira. Vou contar aqui um segredo dela. Queria ser freira. Imagina eu juntar aqui, queria ser freira, queria ser padre. Ou união maluca. E nisso eu fui conhecer lá, mas eu não gostei do que eu vi. Eu vi coisas ali assim que pra mim foi assim, fora daquilo que eu fui criado como família, sabe? Uma relação ali muito estranha entre homens. E por fim, eu comecei a ler muito a Bíblia, porque estava no começo da renovação carismática. Sim. Renovação carismática era aquele católico meio evangélico, né? Uma coisa diferente, né? Padre Marcelo. Foi bem daquele movimento, os louvores, era tudo diferente. Você viu o tamanho do Padre Marcelo? Não vi não, eu vi ele magrinho, tá? O cara tá um monstro, velho. Monstro? Ah, mas ele já foi uma época, filho, não foi? Ele tá fazendo, não, ele já foi. Ele emagreceu, teve depressão, emagreceu tudo e voltou agora. Bicho, ele tá fazendo exorcismo na porrada. Ele vira pro diabo e fala assim, você vai querer tomar porrada ou você vai sair? É na marra. Acho que ele tá seguindo a receita do monstrão, né? Mais ou menos ele tá seguindo a receita dele. O cara tá fortão demais. Aliás, fala pro monstrão lá que é fera mesmo o negócio dele. Meu filho segue ele, meu filho perdeu 50 quilos em 4 meses, hein? O negócio funciona mesmo, fazendo aqui o merchan pra ele. Então é muito interessante, dentro dessa visão que as pessoas têm, até fugiu aqui, eu tava assim, do mosteiro, do mosteiro. Você foi. E aí eu volto e começo a ler a Bíblia por causa da renovação carismática. Pô, que não é diferente, ela lê como é que é a Bíblia católica, aquela de couro marrom, né? E começo a ler aquilo, e dentro da renovação carismática começa esse negócio de imagem, que não pode, e eu comecei a ver os textos bíblicos, aquilo me incomodou, e não tinha resposta para aquela questão. E ver como eu acho fantástico, o que a gente chama de evangelismo intencional ou relacional. Fui fazer ensino médio no Vitor Meirelles, no São Bernardo. Então. Chego lá, conheço um amigo, um japonês, um cara crente de uma igreja de linha batista, e esse cara, ele cola em mim e começa a andar. E dentro da conversa ele percebe que eu tenho esse lance da religiosidade. E na maior descrição, na maior amizade, a gente ia batendo papo, ele convida. Vai ter um evento tal. Eu falei, não posso ir, porque eu sou católico, vou coisa de crente, né? Isso aí desvia a gente da fé, né? E desvia mesmo da fé errada, atrás de uma fé certa. Então eu não queria ir porque tinha esse receio. Mas um dia eu falei, eu vou até para deixar esse cara quieto e parar de me chamar. Rapaz, me encantou. Totalmente diferente, aquela realidade, assim, uma reunião de jovens. Fui duas, na terceira, que foi para mim o ponto fundamental, né? O pastor que estava lá, um japonês, está vivo ainda, graças ao pastor Hideo Kunihiro, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme por ele. Naquele dia, ele pregou lá um texto de Daniel capítulo 3, que ele fala dos amigos de Daniel na fornalha.
E qual era o meu grande drama naquela época lá? Eu falei assim, poxa, eu gostei desse negócio de crente, porque é encantador o negócio, mas eu não posso me tornar porque eu sou de uma família católica, como é que vão me aceitar? Faltava a mim aquela coragem de tomar uma decisão. Então, coragem foi a palavra-chave. Naquele dia, ele prega esse texto. E ele explica com uma veemência aquele texto que os 3 amigos foram salvos pela coragem que tiveram. Isaac, tipo assim, Isaac, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso. Os caras chegaram assim e falaram assim, te abre mão da vida, meu. E você pensar assim, você vai ser jogado numa fogueira, rapaz, deve ser uma morte meio dolorosa. Não, abra mão disso. Os caras abriram mão, foram colocados e teve o livramento. Aquilo foi pra mim. Falei, eu tenho que ter coragem também. E ali eu tomei a coragem. Ali, qual foi minha coragem? De entregar a vida para Cristo. Mas você vê, Deus já estava trabalhando isso no meu coração. Não foi aquela coisa assim de amor de repente que saiu. Então, esse trabalhar, o entregar para Deus, aí sim, eu resolvi tomar essa decisão, chegou adiante da minha família depois, levar meus irmãos para começar a me acompanhar, os menores, tem alguns irmãos que até hoje estão na fé, por conta dessa transformação que foi muito real na minha vida. E aí eu venho para a igreja evangélica, me dedico a essa atividade e começo a dar aula para criança, começo a ter esse cuidado, e aquele desejo no coração de liderar pessoas, de cuidar do rebanho do Senhor, ele volta a acender no meu coração, que eu tinha lá atrás, pensando em ser padre, ele volta a acender, mas não com a ideia de ser pastor. Porque essa ideia de ser pastor, o pessoal pensa que acontece com alguns, mas é uma coisa que fala, rapaz, isso é interessante, hein? Não, nunca foi. Pelo menos a minha nunca foi, porque eu já trabalhava. Puta responsa. Meu negócio é sério. Ó, eu trabalhava... Vamos só abrir um parênteses aqui. Vamos. Para o pessoal poder entender. Você tem um ministério dentro de uma igreja de pastor, tá à frente, você cuidar das ovelhas do Sim. Senhor, é uma responsabilidade muito, muito, muito alta. Enorme. Cuidar, muito visitar, alta. Ensinar. Então, assim, aqueles que almejam isso, pede a guia do Espírito Santo. Tem que buscar a presença do Senhor todo santo dia. Todo santo dia. Porque cada dia é um desafio diferente. Estou errado? É certíssimo. Spurgeon, grande Spurgeon, ele dizia assim, se você consegue resistir ao chamado, resista. Porque depois que você entra, ele é pesado. E de tudo que você falou, tem um fator mais importante, que a Bíblia diz assim, que Deus ele vai tomar conta das almas dos pastores. Sim. Então Deus vai cobrar de mim como eu cuidei das ovelhas que ele me colocou para cuidar. Isso para mim é o ponto mais sério. E tem gente que brinca com isso. Líderes brincam com isso. Bom, ele vai pagando o preço dessa brincadeira. Mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Eu trabalhava na época, eu era bancário, trabalhei no banco, o banco faliu. Ah, você não era só polícia. Não, eu fui bancário, né? Trabalhei no Nacional na época. A turma gostava de pedir aquele boné do Ayrton Senna. Eu tenho um boné Você tem aquele azulzinho? Cara, eu comprei eu tava indo pro interior, eu parei no posto de gasolina, eu comprei um daquele. Você comprou? Eu tenho. Rapaz, na época o pessoal pedia muito pra mim, me arruma um, como o banco fornecia, né? Mas o banco quebrou, os próprios donos lá. É legal, aquilo fica legal mesmo. Até porque o Ayrton Senna é Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna não tem como, né? É único, né? É único, nunca vai ter outro. Então ali eu entrei no banco, tudo, e quando o banco quebrou, eu estou indo para casa, eu ia de ônibus, né, e passar em frente o prédio do 8º na João Jorge. Sim. E na época eu colocava faixa, era tipo assim, negócio de emprego mesmo, ó, uma carreira, um sonho, e eu vi aquilo, falei, quer saber de uma coisa? Desci do ônibus, fui lá fazer inscrição, paguei R$15 na época, me lembro disso, que já era a época do real, né, entrei em 96. Fiz a inscrição com a Sônia, que inclusive ela trabalha hoje com o Jaime lá no gabinete, ela era cabo na época lá. Fiz a inscrição, prestei o concurso, passei e entrei. Então eu virei policial assim, ó, totalmente por questão de emprego mesmo. Saiu do banco e virou polícia. Virei polícia, foi essa mudança. Então o banco quebrando, me mandou embora, entrei na polícia. E entrando na polícia fui conhecer esse mundo novo e me encantei com aquilo. Porque é um mundo muito certo, muito de regras, que trabalha com valores. Ó, nenhum policial pode um dia dizer que aprendeu coisa errada. Não aprende. Você sabe por quê? Você sabe por quê que eu me sinto à vontade numa igreja como a Congregação Cristã no Brasil, que tem uma doutrina muito forte, bem rígida. Sim. Mulher sentada de um lado, homem sentada do outro, mulher usa véu, o homem, cara rapada e tudo mais, todas essas coisas assim, porque parece muito militarismo. Lembra demais. Essa doutrina me lembra muito. E o que pode deixar só o bigode. Igual no militar, sim, né? As pessoas dizem que não sabe quem veio primeiro, se foi igreja ou foi militarismo, porque os dois são meio que emaranhados um no outro, né? Emaranhados. E nisso, entrando na polícia, segui minha carreira. Fui soldado, passei na FUVEST, fui pra academia do Barro Branco, voltei oficial. Vamos só lembrar pro Major Jaime aqui, que ele deu pra você. O Jaimão falou pra você lá. Então, e o Jaimão, ele sabe disso, porque onde eu estou com ele, eu faço questão de falar, e nada melhor do que falar aqui também, viu? Grande, querido Jaime.
Ele era tenente, novo ainda ali no 8º, e ele era instrutor meu. Ele dava aula de procedimento operacional. E um belo dia ele me chamou de canto no pátio do 8º Batalhão, né, para conversar, eu e mais um outro, que também é oficial hoje, o Ricardo Magalhães. Ele me chamou de canto para conversar e eu felizão, achando que ele ia me convidar para trabalhar na Força Tática. Na época, aquelas veraneio grandona, rapaz, que era um sonho de consumo, né? Aí, bonita, né? Rapaz, coisa linda demais aquilo, né? Aí ele me chamou achando que era para isso. Ele, não foi para elogiar. Aí eu falei assim, não, a capacidade de vocês é diferenciada, então faz o seguinte, ó, presta barro branco, não sei o que. Ele pôs na cabeça da gente. Rapaz, deu tanto certo que eu entrei, depois o Ricardo entrou também. O Jaime é mais velho que você. Mais velho. O Jaime é fantástico. E graças ao Jaime, fui fazer o cursinho que ele indicou para que eu fizesse. Ó, faz o cursinho, presta pro Veste, entra. O que ele falou eu fiz, hoje sou oficial, estou na reserva, mas segui os mesmos passos que ele, estou na reserva, mesmo posto que ele também é major. Então o Jaime é amigo demais, viu? E aí, pô, começou a liderança, você foi ensinado na Polícia Militar a ser líder. A comandar homens. A Barro Branco, ela ensina isso, sim, né? Sim. E aí, como é que você cruzou isso daqui com teologia? Aham. Foi fazer uma teologia. Isso, mas aí já depois, eu já como oficial, comandando a Força Tática no 47 Batalhão aqui de Campinas, que atua na área da periferia de Campinas até Indaiatuba. Trabalhando nessa área e tudo mais, né? Fiquei membro de uma igreja batista que é a Central de Campinas, que fica ali no centro, né? Sai dali para os estádios, para o shopping, Guatemi e tudo mais, né? Mas você servia onde? No, você fala no quartel, não? Não, na igreja, onde você servia? Na igreja, era uma igreja batista lá na região do Ouro Verde. Ah, lá no Ouro Verde. Lá no Ouro Verde. Trouxe aqui mais para dentro. Isso, eu mudei pro Nova Europa e aí fiquei bem mais perto aqui, né, dessa realidade. E nisso que eu fui para a Igreja Batista Central, houve meu despertamento, porque lá tinha instituto bíblico, uma qualidade de ensino muito maior, e ali eu comecei a ministrar aulas, porque eu sempre gostei dessa área de aula. E aí eu descobri esse caminho de seminário para você estudar, e de novo veio aquele sentimento no meu coração. Eu já tinha mais de 30 anos, já com um bom tempo de carreira militar e tudo. Fui para a faculdade fazer teologia. A igreja me encaminhou para lá, fiz 4 anos de teologia. Na Faculdade Batista. Aqui, isso, no Guanabara, aqui em Campinas. Fui fazer a faculdade de teologia. No final da faculdade, ela estava no 3º ano, a igreja já percebendo as marcas do meu chamado, me mandou plantar uma igreja em Valinhos. Então, na área rural de Valinhos lá, tem a Igreja Batista da Reforma, que é da Reforma Agrária, uma igreja linda lá plantada, quem passa pelo caminho dá de cara com ela ali. Fui plantar a igreja e assim que eu me formei, no ano seguinte eu fui ordenado pastor. Estou com 10 anos agora de ministério pastoral. Você está com 40? Eu tenho, não, vou fazer 50 esse ano. 50. Mas eu já comecei pastoral com 40 anos de idade. Então já com família, com filho, já com a profissão toda assim estruturada, já caminhando para o final da carreira, e eu fiz esse propósito, que quando desse o meu tempo, eu sairia para ser pastor. E agora vai servir a Deus. Servir a Deus. Do tempo. Escrever, a forma de escrever é uma das formas assim, maravilhosas de você servir, se eternizar conhecimento, eternizar o amor das escrituras para as pessoas, né? E assim foi o meu chamado confirmado por Deus. Passei pelo concílio, porque nós batistas, da Convenção Batista Brasileira, você passa por um concílio com vários pastores, nas áreas de teologia, de ética, de vocação e chamada. Fui aprovado e a partir daí ordenado. O exame da ordem para ver se você passa. É exatamente isso. Tanto é que a gente... a carteirinha. A carteirinha. Nós temos carteirinha da ordem mesmo, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que hoje eu tenho o privilégio de liderar, né? Eu sou líder de uma das subseções da Ordem dos Pastores, que é a região de Americana. Entendi. Como eu te contei aquela hora. Entendi. Cara, e assim, você hoje está na frente dos líderes e a gente vê que o mundo está cada vez mais agressivo. Sim. O pessoal reclama muito de homofobia, de racismo, mas ninguém está vendo a cristofobia acontecendo no mundo. Sim. Muito forte. Você tá vendo? Começou na Nicarágua lá, aqui na nossa região Nicarágua lá, tá batendo. Depois tem um outro país para cima também que prendeu muito cristão ali também. Sim. A gente sabe que no Oriente Médio, cristão é caçado. Tava com o Antônio Marcos comentando comigo quando ele foi fazer missão na África. A Jaqueline, que atende na clínica aqui, ela foi na Guiné-Bissau. Sim. Tem muito amigo lá. Tem um pessoal que é missionário, que gravou comigo aqui. Ele é da Guiné-Bissau, ele é brasileiro, eles se conheceram lá, casaram. E eles contando que eles tinham que pedir permissão pro Islã, para poder pregar, fazer os cultinhos, as coisinhas deles lá, sim, e tudo mais. Como é que você orienta? Porque a gente tá vendo cristão morrer, velho. Cristão morrer, sim. Você é cristão, sim. Tá? Essa perseguição, ela não chegou aqui, na América do Sul. Mas você nunca imaginou que as igrejas fossem fechar um dia. Não, então, aí que eu vou te falar. A perseguição aqui, ela é pior. Olha que isso eu tô querendo dizer, ela é ideológica. E a perseguição ideológica é tipo assim, porque na história, sempre que a igreja foi perseguida fisicamente, ela cresceu.
sempre ela se fortaleceu. Se você olhar o Oriente Médio, essas janelas que a gente fala de evangelismo, os cristãos de lá são extremamente fortes na fé, aguerridos, absurdo. Sim. Agora, aqui não, por uma questão de uma perseguição ideológica, a gente assentou. A gente costuma dizer assim, ó, enquanto o diabo ataca a igreja, é como se ele desse um pontapé na igreja. Bom, se tomou um chute no traseiro, você vai para frente. Naturalmente, Lutero dizia isso, né? Sim. Que as perseguições. Aqui não, a estratégia é outra. O que ele faz? Ele vem pro meio da gente. Ele entra na igreja, ele senta no banco, ele pega um terno, ele assume um púlpito, então ele começa a usar de ideologias satânicas para fazer a gente ficar confortável, porque tem uma máxima que diz assim, ó, o diabo ele não consegue deixar o inferno mais atraente, isso é impossível, porque inferno é inferno e todo mundo sabe o quanto aquilo é terrível, mas ele deixa atraente o caminho até lá, então ele vai arrumando o caminho, você não percebe, até que não seja tarde demais, como a história do rico e Lázaro da Bíblia que Jesus conta. O cara chega ali e fala, não, esse lugar aqui é terrível, não deixa ninguém da minha família vir para cá. Manda alguém lá para avisá-los, né? Aliás, já tem quem está avisando, a Bíblia já fala isso muito claro, né? Então você tem essa realidade bíblica quando você olha para o que está acontecendo e, eu estava também perdido no fio da meada aqui, que a gente vai na conversa. A gente está falando do pessoal trazendo essa ideologia, se isso, for mais dentro da igreja, porque ela é isso, ela é terrível. E aí entra esse aspecto que você disse. Então começam a atacar o cristianismo, mas agora de maneira era velada, já não é tão velada assim, as pessoas estão falando, expondo essa perseguição e daqui a pouco ela vai entrar. Você quer ver? Uma canetada hoje de um governante qualquer, ele fecha a igreja que ele quer. Pandemia foi um exemplo disso. Eu nunca imaginei que eu fosse ver as igrejas fechadas. Ele fecha. Fecha por extintor uma igreja se quiser. E eu acho que foi isso que fez eu sei lá, despertar, porque me marcou muito. Acredito que sim. Uma igreja fechada. Acredito que sim, porque a igreja é porto seguro, meu. Igreja é onde as pessoas vão quando elas estão nas suas crises, seus conflitos. Sim. E a igreja ela tem esse papel. Agora, se você tranca essa porta também, o que você faz? Você tem uma enxurrada de doenças emocionais. Todo mundo alertou para isso, ninguém botou fé. Olha agora, o número de doenças emocionais que estão aí, meu irmão. Você sabia que existe um grupo de estudo para doenças cardíacas desenvolvidas devido a... Não, mas eu acho interessantíssimo. Existe, tá? Depois dá uma pesquisada nisso. Interessante, muito interessante. Por quê? Porque a gente foi obrigado a engolir a coisa. Não, tudo a gente teve que engolir. Teve que engolir. Tivemos que fechar as igrejas, tivemos que usar que não funcionavam, tivemos que tomar que não funcionavam, tivemos que tomar um monte de coisa. Eu vou tomar um strikezinho nisso daqui, mano. Eu vou ter que dar uma editada nessa parte. Depois você edita, pula essa parte. Não, meu, vai. Mas é uma verdade? É uma verdade, pô. É uma verdade. A Organização Mundial de Saúde já não recomenda mais crianças e mulheres saudáveis. Tá lá. E o pessoal aqui não tá mudando isso, pô. E graças a Deus, a internet, rede social, ela trouxe muita luz às pessoas. Você parou de ser escravo dessas grandes mídias. Sim. E isso foi uma grande vantagem. Igual agora, qualquer um, você falou, pesquisa lá. Se eu pesquisar, eu vou encontrar o que você está falando. Qualquer pessoa que está nos ouvindo é só pesquisar e vai saber as verdades disso. A gente citou aqui questões bíblicas, é só você pesquisar. Porque tudo que a gente está falando aqui é base, não é uma coisa assim que eu estou me inventando agora, criando a roda, que já existe há muito tempo. Mas essas perseguições existem, os cristãos estão sofrendo. Eu até vi que você abriu esse livro aí. O Terapeuta Chamado Jesus, ele foi escrito ali na época da pandemia com essa proposta mesmo, de você ser um paciente e encostar no terapeuta e abrir a alma para ele. Contar para ele quais são os seus dilemas, as suas questões e deixar com que Jesus, como um amigo, como aquele terapeuta próximo, possa nos dar as soluções para nossas demandas. Aí eu abordo desde suicídio, prevenção, como tratar pessoas assim, ansiedade, por aí vai essas crises. Você trabalho contra suicídio? Faço também, faço também. Nessa linha eu trabalho palestrando para as pessoas, né, a respeito do que a gente enfrenta e das ferramentas, como lidar com isso. E não é pela minha formação, que eu não tenho formação em psicologia, mas quem me deu isso, minha formação militar, olha que interessante, né? Um dos cursos que eu fiz foi no GAT. E na época eu fiz o curso no GAT para ser negociador de crise com refém. Para lidar com situações, e convencendo ali a vítima a ter um comportamento esperado e o agressor de libertar essa vítima, para ter o sucesso na operação. E não perdi nenhuma, graças a Deus, até hoje. E dentro desse curso, aí eu aprendi muito lá sobre como lidar, reconhecer se a pessoa está falando verdade, se ela está mentindo, se ela está aceitando o seu argumento ou não. E por pegar essas ferramentas, depois passaram-se os anos e já como pastor eu falei, dá para aplicar isso. Porque isso é teologia pura. É teologia prática, na vida real, achei muito interessante. E eu fiz isso, eu peguei essa ideia e fui trabalhando com os princípios teológicos na pessoa de Jesus, na biografia de Jesus. E foi o que virou esse livro. Bacana demais, eu vou ler.
Vai gostar. Eu gostei da foto, impactantíssima. Muito impactante, muito impactante. Então, o pessoal viu o que eu tô falando aqui, ó. Paula Nicásio foi a minha capista, querida Paula. Uma corda aqui, uma pessoa com a mão entre a corda para se enforcar, a mão de Jesus, você vê as chagas de Jesus. Sim. Ele resgatando você. Você vê a humildade nas vestes, né? Sem dúvida. Você vê tudo isso daqui. Uma foto, como diz minha mulher, uma foto conta a história, né? Uma imagem dessa por si só, ela conta muita história, né? Como que você se vê, assim, daqui para frente com esse cenário? Assim, o cenário é desanimador. Eu nunca tinha pensado em sair do país, sabia? Pois é. Mas eu confesso com você que eu já pensei agora recente, inclusive. Não, então, foi recente agora. Então nós estamos no mesmo barco, sim, né? Sim. Eu gosto do meu país, eu amo meu país. Sim. Mas esse pensamento bateu. E aí sim. Não, fica quietinho aí. A gente tem muita coisa para produzir aqui no nosso país. A gente tem muito o que conquistar ainda, né? A gente tem muito o que trazer para a verdade, botar uma luz nas trevas e elucidar muitas questões aí. Então, assim, nós brasileiros de bem, cara, que quer uma coisa boa, não é hora da gente sair. Não, tem que fazer acontecer. Eu não sou pessimista, mas de verdade, eu não sou pessimista. Socialmente, olhando para a questão que tá, há o que a gente fazer. Sim! Tipo assim, não está perdido. Não está perdido. Nós estamos assim, num caminho, mas nós temos como ter um caminho de maior retidão, um caminho de correção. Igual, por exemplo, as igrejas não se uniram, não oraram para que Deus mostrasse a vontade dele. E se a vontade de Deus foi botar o Brasil no rumo, foi corrigir alguns erros? Mas ele pode estar fazendo isso agora. É justamente esse o ponto, né? A gente tem que aprender, né? Mas, assim, a gente sabe que uma folha não cai. Sim, sem a permissão dele. Sem a permissão dele. E você vê Gideão, né? Gideão, eu quero que fique molhado. Ficou. Agora eu quero ficar seco. Ficou. Tá bom. Onde que eu arrumo os 300? Vamos lá. E foi interessante que as igrejas fizeram tanta vigília de oração, aí aconteceu o que aconteceu. Aí o pessoal, você não pediram para que Deus ponha a mão dele. E se Deus está querendo punir a nossa nação por erros, cabe a nós entender quais são os erros e corrigir nossos caminhos para um futuro melhor que está diante de nós. Eu digo assim, eu não sou pessimista. Socialmente falando, temos que lutar sim, temos que posicionar e defender os valores que nós acreditamos, que nós vivemos. Por outro lado, vamos olhar para as escrituras agora. Meu irmão, é cumprimento de escritura. Nós cremos na segunda vinda de Jesus, nós cremos na marca dos tempos e está aí. Quando a gente olha para a Bíblia, ela nunca diz que vai melhorar e Jesus volta. Ela diz, vai piorar. Aliás, um dos maiores falas de Jesus que eu amo, quando ele diz em Mateus, né, que por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é aquela viver sem a lei de Deus, viver de acordo com a sua própria lei. Olha o que a gente está vendo. Hipermodernismo de novo aí na história. Quando essa iniquidade se multiplicar, o amor de quase todos, ele vai esfriar. E esse amor é o amor pelas almas, é o amor por se importar com a eternidade das pessoas. Percebeu como a gente vive uma sociedade muito egocêntrica? A gente se preocupa só com a gente. Eu no meio de tudo. Os nossos filhos são assim. Eles se preocupam com eles só, na verdade. Pode ver, você não vê filho. Mamãe, eu posso carregar a sacolinha para você do mercado? Ele, no máximo, ele tem na mão o celular, iPhone, última geração dele. E a gente carregando tudo nas mãos ali. Porque eles têm uma geração diferente. Uma geração que não se preocupa com os outros. Isso, no geral, tá assim. São marcas do fim dos tempos. Quem que foi que falou para mim que nós somos a geração da transição, por isso que a gente sofre tanto? Que a gente sofre tanto. A gente tá com um pé lá, vendo um pé aqui, a gente tá bem no meio aqui. Nossa, quem tem essa faixa foi o Júlio, né, que falou, né, Gabriel? Acho que foi o Julinho. O Julinho tem essa fala. A gente é a geração da transição. Quem tem dos 30 aos 60 tá no meio. A gente tá no meio ali. Tá no meio. A gente não consegue nem entender um futuro que tá vindo sem se desligar do passado que tá aqui atrás, né? O mais velho, coitado, porque o mais velho, acho que ele morre com tudo isso. Sim. O mais novo não consegue se comunicar com o mais velho e a gente tá no meio. Sim. Essa transição. Mas aí vem uma coisa interessante que eu aprendi com o pastor Leandro Peixoto, querido pastor da Central, que tá em Goiânia hoje. E ele falava uma coisa assim, não se faz mais crente como antigamente, não se faz. Como não se faz pastor como antigamente. Uma vez acusaram ele disso. E ele virou pessoa e falou assim, verdade, mas não se faz mais pastor para antigamente. E nem crente para antigamente. São outros. E aí, meu irmão, essa roupagem a gente tem que ter na nossa conversa aqui. A geração tá aí, não vai mudar, meu irmão. Essa geração hipermoderna não vai mudar. Ideologia de gênero, isso chegou para ficar. Não tem como você falar assim, isso aqui eu vou fechar os olhos, virar as costas, vou falar contra, que não vou. Tá aí, chegou, é nossa realidade. Como que a gente vai lidar, como nós vamos comunicar o evangelho da graça nessa geração, é o nosso desafio.
E a gente tem que se remodelar, não discutir a verdade absoluta, jamais. Mas a roupagem para você apresentá-la, meu irmão, isso tem que ser discutido. Mas esses dias eu tava vendo a igreja falando que se entrar um travesti, foi o exemplo usado, né? Uhum. E quiser sentar do lado das irmãs, pode deixar sentar do lado das irmãs. Ele se sente uma mulher, ele pode sentar do lado das mulheres ali. Uhum. Quiser usar o banheiro das mulheres, pode usar o banheiro das mulheres, não tem problema nenhum. Uhum. Porque quem faz a obra é Deus. A transformação vem de Deus, claro. Cabe a nós acolher. E eu fiquei pensando muito nisso daí. Essa palavra, acolhimento. Acolhimento. Tem muito dedo apontado. Muito. E pouco acolhimento. E você tem visto as igrejas mais de linhas conservadoras pagando um preço muito alto, murchando, e não estão enxergando muitas vezes que a verdade ela é absoluta. A forma de você expor é que eu tenho que mudar dentro da realidade que eu estou. A gente não tem que mudar nada, quem muda é Deus. Ele faz Jesus a obra. Que trabalha. Sim. Chegou o tempo, vai chegar o tempo, vai ser o que tem que ser, meu irmão. Aham. Pensa, se alguém numa condição dessa procura uma igreja, ou ele tá lá para afrontar, que eu não acredito. Duvido muito. Eu duvido muito, porque se fosse para afrontar, ele iria com faixa fazer um negócio na frente por algum motivo específico. Não ia sentar para ouvir um culto. Não, se entrou e sentou porque ele quer ouvir alguma coisa. Então, essa pessoa procurando algo. Sim. E se vem esse acolhimento, esse quebra de paradigma. Sim, mas é justamente esse o ponto. Essa é a grande questão. É a grande questão. Quem está abrindo os olhos para isso está fazendo um trabalho muito maravilhoso e profícuo. Na região nossa mesmo tem gente assim. Mas quem não abriu, que ainda é a maioria, está pagando o preço, irmão. Ele não pode olhar assim e falar, não, mas é tudo legal, é Deus está querendo assim. Não. O que Deus nos deu capacidade, discernimento, inteligência, não é à toa. Deus mandou a gente amar o próximo. Aham. O homem não converte ninguém. Nunca. A gente pode até convencer. Aham. Você sabe a diferença do convencido e do convertido, né? Claro. E se a gente tivesse poder converter alguém, a gente seria Deus. Sim. E nós não somos. É simplesmente assim, você aponta o caminho. É o que disse Lutero, né? Certa vez ele falou assim, o que é o evangelismo? É um mendigo mostrando para outro mendigo onde encontrar o pão. Então eu sou mendigo, encontrei o pão, agora eu falo pro outro, é ali. É ali. Tem pão. Ali tem pão. E a pessoa vem atrás. Acolhimento. Agora, se eu encontrar o pão, guardei para mim, falei, eu achei, agora o outro que se dane, vou usar o termo aqui. Aí eu não tô sendo evangelístico, não tô sendo nem filho de Deus numa história dessa. Se eu achei a melhor notícia do mundo, como que eu vou guardar para mim? Eu achei o maior tesouro e eu não consigo carregar. É muita coisa. Eu não vou falar para os outros? Como eu posso fazer isso? Tem um texto em 2 Reis que ele é muito interessante, que teve uma guerra lá e o povo de Deus estaria desesperado e... nesse texto é muito interessante que tem 4 leprosos na história. Depois o pessoal tá ouvindo a gente, pode olhar lá. Que vão na tribo que já fugiu lá. Os leprosos estão ali, estão pensando assim, falou, quer saber de uma coisa? Se a gente ficar sentado aqui, a gente vai morrer. Vamos pra lá ver o que dá. Vamos pra lá. O pior que pode acontecer é a gente morrer. Os caras pegar, mas vamos ficar aqui, vamos morrer de qualquer jeito. Ué, vamos lá. Olha a fé dos caras. E os caras vão lá, os caras tinham fugido. Já. E tudo lá, alimento. Os caras comeram, beberam, pegaram toda coisa assim. Os despojos. E não cabia, né? Os despojos, né? Eles começaram a pegar. Falaram, não, vamos lá chamar os outros. Eu achei fantástico isso. Muito bom. Fantástico, porque quem é transformado busca a transformação do outro. É a verdade que eu trato no livro, irmão. Quem é perdoado, aprende o que é perdoar. Quem é curado, aprende a curar. Quem é amado, aprende a amar. É interessante isso. Porque as pessoas não amam tanto hoje, porque não recebem amor. Igual ontem eu conversava numa situação familiar aí. Tem fulano que quer falar com você lá, conselho sobre a filha dela e tal. O que você vai falar pra ela? Eu falei assim, sempre falo assim, ame a tua filha. Ela tá te devolvendo o que ela recebeu a vida inteira. E se você recebe esgoto, irmão, você vai vomitar o quê? Esgoto. Tem gente que você corta, ele fica sangrando, vai espirrando sangue em todo mundo. Todo mundo. Porque a pessoa só aprendeu. Cadê alguém que foi lá fazer um curativo? Alguém que foi lá tampar essa ferida? Então dê amor. Mostra uma realidade diferente. Porque ainda dá tempo. Enquanto a gente está em vida, a gente tem tempo de corrigir as coisas, não é? E por isso que eu falo, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. Deus coloca isso no coração da gente, né? Vamos fazer algo nessa geração que a gente está. Não tenho como mudar a geração dos meus pais, nem a geração que virá depois. Não dá. É essa geração que eu estou inserido. E se Deus colocou a gente aqui, é aqui. E a gente tem que ser plantador de tâmaras. Exato. E não vamos colher. A gente não vai colher. Não vamos colher. Exatamente. Essa é a ideia que a gente tem. O evangelho é isso, né? É a beleza do evangelho. É a questão toda do amor. E eu tive uma aula com o Nelson Ossri. Sim, conheço. Ele falando do tratamento com dependente químico. E ele me explicou que existe uma condição genética que a pessoa é propensa ao vício. Porque tem os usuários recreativos sim. E os dependentes químicos.
Eu sou tabagista ainda. Aham. O senhor ainda não libertou. Ora por mim. É uma luta. Não, com certeza, com certeza. Você estava falando do vício mais difícil de esse é bem complicado. Esse é o mais difícil. É sem dúvida. Tirar, né? Porque você tem o hábito, você tem a dependência. A dependência, e a né? doença, né? Sim, sim. E algumas pessoas têm essa condição de se viciar Aham. muito fácil. Sim. E aí você começa a pensar, pô, o que vai fazer isso daí? É o amor. Exato. A recaída do usuário não é vagabundagem. Aham. Cara, o que vai ajudar? É Sim. o amor. É o amor. É É isso o aí. amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. Aham. Tem hora que dá uns rompantes? Tem. Sim. O sangue ferve? Em qualquer Ferve. pessoa. Em qualquer Você pessoa. fala besteira? Fala. Aham. Mas aí você volta, Deus vem, acalma o coraçãozinho. É, e um dos atributos, né, de Deus que é fantástico, né, é esse de libertador, né? Sim. Deus, ele nos liberta de qualquer amarra, meu. Ele liberta de doença, de vício, de qualquer amarra, dentro dos princípios da vontade dele. Agora, o que a gente tem que fazer? Amar as pessoas, dentro dos princípios do amor de Deus. A minha mulher, ela é psicóloga, né? Ela é militar e psicóloga. Ela tem uma frase que é muito interessante, né? Que eu nunca tinha parado para pensar. Deus fala para eu amar o próximo como a si mesmo. Rapaz, ela falou uma coisa assim interessantíssima. Muita gente não ama o outro porque não se ama. Meu irmão, se eu não me amo, como é que eu vou tratar você? Se eu me sinto um lixo, se eu me sinto uma porcaria, um fracassado, porque eu aprendi na vida a ser assim que me falaram, como que eu vou tratar você? Mal. Eu nunca vou dar para alguém o que eu não tenho, eu vou dar o que eu tenho. E tem muita gente maltratando as pessoas porque tá dando o que ela tem. É só isso que ela aprendeu a vida inteira dela. E onde entra o princípio do amor? Então, eu vou amar a criatura que Deus fez, né, que sou eu, do jeito que Deus fez, e se ele quis que eu fosse dessa estatura, tivesse esse cabelo, Deus quis assim, eu vou viver bem com isso. E eu vou dizer para Deus, obrigado pela minha existência, vou amar a criação dele, vou amar as pessoas. Mas isso é uma realidade que a gente não vê hoje. Então a pessoa sofre alguma dificuldade, parece que assim, ela é moldada por aquilo que ela sofreu. E é verdade também, irmão, não importa o que fizeram com a gente, mas o que a gente faz com isso. E tem muita gente que não sabe o que fazer com aquilo que trouxeram para ela, né? Não consegue transformar limão em limonada. Mas tem aquela outra máxima também, né? Jesus mandou amar o próximo, mas o próximo não colabora. O próximo não colabora. O próximo não costuma ajudar. Mas é por isso que ele mandou amar o próximo, né? Porque o próximo não ajuda. É mais fácil você amar alguém que você gosta, né? Do que o seu inimigo. E ele mesmo disse, né? Que valor tem você amar quem você convive? Esposa, filho? Não, ama aquele inimigo ali. É profundo aquele texto, viu? Sim. É alguém que te fez um mal, irmão, terrível. E não é simples. Não é fácil. Cara, mas assim, estamos no mundo de hoje. É. Temos que nos preparar para o que está aqui na nossa frente. Aham. É a realidade que estamos inseridos, né? Métodos passados podem funcionar como podem não funcionar. Sim. Nós temos que nos adaptar aos tempos. Exatamente. A palavra de Deus não mudou. Não mudou. Ela não muda. A forma de levar a palavra vai mudar. Porque senão, olha o que acontece hoje. Eu posso estar respondendo pergunta que ninguém está fazendo, ou fazendo pergunta que ninguém está respondendo. Porque eu não estou falando dessa geração. E até me ouvem por respeito. Acontece muito, viu? Todo mundo lá está ouvindo, vaquinha e preserva, mas na verdade ele está conectado a outras coisas ali e fazendo de conta que está me ouvindo. E não é essa a ideia, porque a ideia é você compartilhar, e isso, o que vem de Deus assim dentro da realidade, ele flui naturalmente. Porque nós não somos a mensagem, nós somos o quê? Só o canal para a mensagem. Só o canal. E essa mensagem que não muda, ela é verdadeira, ela é amorosa, ela tem que ter o canal adequado para essa geração, senão as pessoas não vão nos ouvir. E aí a gente está vendo o estrago que está sendo feito. Sim. Em igrejas, na sociedade como um todo, né? Os valores estão decaindo cada vez mais, né? Dimar, queria agradecer. Papo gostoso, né? É bom falar, né? Você quer deixar um conselho para os jovens líderes hoje que estão começando? Vou falar para essa câmera aqui, ó. Deixa um conselho para essa galera que está começando assim. Porque aquilo que a gente falou, a responsabilidade é gigante. E a gente não pode deixar de cuidar e cuidar bem das ovelhas do Senhor. Sim. Então, deixa lá uma mensagem. O que eu tenho a dizer para qualquer um que está me ouvindo nesse momento é assim, ó, que nós servimos a um Deus que nos ama. A grande verdade é essa, Deus se importa com a gente. Ele se importa comigo, ele se importa com a gente aqui no estúdio e ele se importa com você também. Tanto é que você está ouvindo isso agora. A prova que Deus se importa com você é você estar agora conectado ouvindo essa mensagem. Então, nada mais justo do que você ouvir a esse Deus, servir a esse Deus, amar a esse Deus. Porque o amor de Deus, como alguém diz, eu acho muito verdadeiro, tá? Ele é o único amor 100% correspondido. Ame a Ele e você vai se sentir correspondido de
todas as verdades. Deus ele está acima da religião, acima da cultura, acima de qualquer forma que a gente acredite hoje aqui em nossa sociedade. E ele te ama tanto que ele tem a solução para você. E essa solução é a palavra dele, a solução é o sangue de Cristo que morreu na cruz, que deu a vida por mim e por você. E digo mais, se ele me resgatou, ele quer resgatar você também. E o céu, eu não consigo pensar nada mais maravilhoso do que o céu. Jesus, certa vez em Mateus 22, ele compara o céu a uma grande festa. Uma festa de casamento, uma festa linda, perfeita, a festa do filho de um rei. E ali, no caso, é Jesus nessa festa. E ele passou e saiu a convidar as pessoas. Ele saiu convidando. E muita gente fez pouco caso. Falou, não me importa, não quero isso. Outros foram até violentos com aqueles que levaram os convites, como conversamos agora há pouco, Oriente Médio, entre outros lugares que fazem isso. Mas ele falou, não, eu fiz o meu banquete, eu fiz o melhor. Continua chamando, pega aquelas pessoas mais consideradas como indignas, marginalizadas, sai pelas ruas e pega essas pessoas e convida. E as pessoas vieram, lotaram a festa desse casamento. O céu é como essa grande festa de casamento, que Jesus preparou com cuidado e convidou a mim e convidou a você. Mas o final dessa história eu acho mais fantástico. As pessoas chegavam para a festa do casamento antigo, e recebiam uma roupa para cada um entrar no casamento com a mesma roupa, a mesma capa. Não tem diferenciação de melhores ou piores, todos são iguais no reino de Deus. Então recebia essa roupa e entrava. O dono da festa vem fazer uma última checagem antes do noivo chegar. E ele olha na festa e percebe uma pessoa sem a roupa. Todo mundo arrumadinho, bonitinho, uma pessoa sem a roupa. E ele vem até essa pessoa e vira para ele com um ar muito amoroso, mais justo, e diz para ele assim, amigo, como que você entrou na minha festa sem as roupas? Rapaz, eu fiz a festa linda, maravilhosa, mandei te convidar, te busquei, te dei a roupa e você está sem ela aqui? E a pessoa, diz o texto bíblico, lá no final de Mateus 22, ficou sem resposta, sem reação. Então o que eu estou dizendo para você, Deus te ama, Deus preparou o céu para você como uma linda festa com o que há de melhor, e essa roupa se chama salvação, santificação, vida digna com Deus. Então, vista a roupa que Deus fez para você e ame estar nessa festa que Ele preparou para você por toda a eternidade. Esse é o meu recado que eu queria deixar para você que está nos ouvindo, e com gratidão a você por estarmos juntos aqui, meu irmão. Deus abençoe. Amém. A todos nós, com muita alegria. Foi muito bom. Amém. Cara, assim, eu acho edificante a gente discutir, a gente conversar sem paixões. Sabe, a gente falou de ideologia de gênero sem condenar. Sem condenar. A gente falou desse hipermodernismo que tem, Sim. sem condenar. A gente falou de nos prepararmos e nos adaptarmos para conviver com essa geração. Com essa geração. Porque assim, não adianta a gente sair apontando o dedo e condenando, pecador, pecador, pecador. Não leva a nada. Não é assim que funciona. Não é o método de Jesus. Não. Meus irmãos, é o amor. Ó, eu, você e a turma que tá ouvindo, o que nós somos? Gente como a gente. Biel, gente como a gente. Gente como a gente. É o que somos. É o que somos. E Jesus morreu na cruz por gente como a gente. Isso é a grande alegria que a gente tem. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo carinho. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.